Bom, meus queridos, aula 7 então de cinemática. Vamos ver hoje movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. O que seria o movimento uniformemente variado? Pô, como o próprio nome sugere, é um movimento cujo a variação será única, né? Então, a variação do quê? Da velocidade, né? A variação do movimento acontece de maneira única, beleza? Como nós vimos na aula, na penúltima aula, na aula de aceleração, nós vimos que a aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo, é como essa velocidade muda com o passar do tempo, ok? Só para relembrar, a variação da velocidade é v final menos v inicial. Tranquilo? Bom, um movimento uniformemente variado, então, vamos supor que eu tenha uma pista, uma pistinha, e aqui eu tenha um carrinho. Meu Deus. Ok. E num certo tempo, vou chamar de t1, sendo 1 segundo, a velocidade v1 desse carrinho é de 5 metros por segundo. Num segundo instante, t2 igual a 2 segundos, a velocidade 2 desse carrinho é de 10 metros por segundo. Num instante 3 igual a 3 segundos, a velocidade 3 deste meu móvel seria de 15 metros por segundo. E o próximo, né, seria 4 segundos, 20 metros por segundo. Então, vocês estão percebendo que tem um padrão, que é o quê? A velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. O nome disso é aceleração, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, é a aceleração. Bom, vocês, entendendo isso, há de concordar que se eu tenho um gráfico desse tipo, um gráfico da velocidade pelo tempo, então eu tenho o tempo dado em segundos e a velocidade em metros por segundo, como sugere o sistema internacional, ok? E eu tenho algo desse tipo aqui. Bom, aqui, né, seria a minha velocidade inicial. Eu, então, teria um movimento uniformemente variado. Num dado instante t1, eu teria uma certa velocidade v1. Num dado instante t2, eu teria uma certa velocidade v2. Este movimento é um movimento progressivo. Quando se a gente calcular a velocidade de um corpo e a velocidade der um número positivo, por exemplo, 3 metros por segundo, dizemos que o movimento é progressivo. O que significa o movimento ser progressivo? Significa estar indo no sentido positivo significa o móvel estar indo no sentido positivo, né, daquela estrada ou daquele eixo, enfim. Se eu tenho uma velocidade negativa de menos 3 metros por segundo, significa que este móvel ele está indo no sentido contrário àquele trecho, ok? E a esse movimento damos o nome de movimento retrógrado. Movimento progressivo está indo no sentido positivo. Movimento retrógrado está indo no sentido negativo. A gente pode pensar como uma BR que tem as plaquinhas, o marco o quilômetro 40, o quilômetro 41.
Se você está indo e está vendo as plaquinhas crescerem, você está no movimento progressivo. Se você está voltando e as placas estão diminuindo, é um movimento retrógrado, pois está indo no sentido negativo do trecho, do eixo, ok? Bom, dados os nomes, a maneira que a gente calcula a velocidade no movimento uniformemente variado temos isto, né? A aceleração, então, seria a velocidade final menos a velocidade inicial e o tempo final, o ΔT, né? Tempo final menos tempo inicial. Se nós vamos iniciar um estudo de um movimento uniformemente variado, precisamos zerar o nosso cronômetro, né? Para começar a ver os resultados a partir de um certo tempo que eu vou definir como zero, né? Nós geralmente começamos a contar as coisas a partir do zero. Então, aqui sobrou apenas t, e eu vou passar esse t multiplicando. Então, eu vou ter v menos v0 igual a vezes t. Tá menos eu vou passar mais popularmente falando, portanto, v é igual a v0 mais a vezes t. E esta é a equação que caracteriza a velocidade no movimento uniformemente variado, ok? V igual a V0 mais AT, algumas pessoas chamam de VVOAT, né? Eu não costumo decorar muito. Assim, apesar que se tu for fazendo muitos exercícios, isso daqui já vai ficar decorado, tu não vai nem precisar decorar, né? Porque isso é um processo natural. Beleza? Bom, agora, na próxima aula a gente vai fazer agora um exercíciozinho relacionado a isso, né? Então, tu tem 4 variáveis, cara, que tu pode achar. Tu pode achar a velocidade, ele pode te pedir a velocidade, ele pode te pedir a velocidade inicial, ele pode te pedir a aceleração, e ele pode te pedir também o tempo. Então sim, são 4 coisas, né, que ele pode te perguntar num exercício ou algo do tipo, a aceleração num instante tal, te dando a velocidade final e a velocidade inicial. E aí, a gente vai ver como que a gente pode brincar com esse tipo de coisa. Vamos fazer uma questãozinha, então, disso daqui? Bora! Vou apenas pausar aqui para escrever na lousa. Bom, tá aqui na lousa a questão, eu peguei de um livro de física básica, beleza? E a gente vai ler aqui, depois vai ter que apagar para fazer, porque não coube, mas isso é bem de boa, beleza? Falava o seguinte, olha só, uma partícula tem movimento que obedece à seguinte equação horária da velocidade. Deixa eu sair aqui da frente. Uma partícula tem movimento que obedece à seguinte equação horária da velocidade. V igual a 6 menos 3t no sistema internacional. Determine, aí ele está pedindo aqui na letra A velocidade escalar inicial, ou seja, para t igual a zero, e a aceleração instantânea, é o que ele fala na letra A. Letra B, o valor da velocidade escalar nos instantes t1 igual a 1 segundo e t2 igual a 3 segundos. E a letra C, o instante da inversão do movimento. Então vamos analisar essas três letrinhas, a letra A, a letra B e a letra C, e fazer uma por uma, beleza? Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder ter espaço. Bom, vamos então analisar a letra A, ok? A letra A que pedia o movimento não, a aceleração escalar para t igual a zero e a aceleração instantânea. Bom, nós podemos comparar, ou melhor, fazer aqui, a gente sabe que eu vou colocar aqui do lado para vocês, que pra gente não esquecer, que isso daqui foi o que ele nos deu. V igual a 6 menos 3t, ok? Falou que é a nossa equação horária da velocidade. Bom, nós sabemos que V é igual a V0 mais A vezes T, como deduzimos no quadro anterior, no primeiro quadro. E aqui nós temos V igual a 6 menos 3t. Basta compararmos os termos. O que ele pede é a velocidade e a aceleração instantânea. Bom, a velocidade inicial, né? É isso.
Exatamente. Para t igual a zero. Então, nós temos aqui, olha só, um termo com o outro. Então, a velocidade inicial é 6 metros por segundo e a aceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, ficou assim a letra A. Basicamente, era para tu comparar, né? Falar qual era qual. Bem simplesinho. Então, esse aqui é o V0, essa daqui é a aceleração e aqui, né, obviamente, o tempo. Bom, a letra B pede o valor da velocidade escalar nos instantes T1. Então, deixa eu colocar aqui o valor da velocidade, né? Ele quer saber a velocidade 1 e a velocidade 2. Nos instantes T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 3 segundos. Basta a gente substituir isso, né? Sabendo que V1 vai ser igual a V0 mais A vezes T1. Então, V1 vai ser 6 menos, melhor, né? Aqui ele está usando menos, então aqui também será menos. Menos 3, o tempo 1 é 1, então é 3 vezes 1. Então a gente chega aqui, V1 é igual a 6 menos 3, 3 metros por segundo. Tranquilo? O V2 a gente faz a mesma coisa, fazendo V0 mais, melhor, menos A vezes T2. Então, nós teremos V2 igual a 6 menos 3 vezes 3. E aí a gente vai ter V2 igual a 6 menos 9, que dá menos 3 metros por segundo. Veja que o movimento, a velocidade V1, ela é progressiva, né? Progressiva. E a velocidade V2, ela é retrógrada. Retrógrada. Movimento progressivo e movimento retrógrado, né? Então, nesse caso, está indo no sentido positivo do trecho. Nesse caso, está indo no sentido negativo, né? Negativo. Beleza? Vamos analisar, então, a letra C, a última letra aqui, que ele fala o instante da inversão do movimento, né? Letra C. Se ele quer a inversão do movimento, concorda comigo que se eu estou andando aqui no movimento, e aí eu vou voltar para cá, nesse momento que eu quiser voltar, a minha velocidade tem que ser zero, num certo instante. É tipo, nós vamos ver isso no lançamento vertical, melhor, né? Quando eu jogo algo para cima, ele sobe e ele desce, mas nesse subir e descer, quando ele sobe, ele para no ar. Então, tem um certo instante que a velocidade dele é zero, até ele começar a cair, beleza? É a mesma coisa para esse movimento, né? Para a inversão do movimento. Ele vem para cá, aí ele vai inverter, ele tem que vir e parar. Então, nessa hora de voltar, tem um certo instante ali que a velocidade é zero, né? Então, a gente tem que igualar a velocidade a zero. E aí, como V é igual a 6 menos 3t, a gente tem 0 igual a 6 menos 3t. Em qual instante, em qual tempo que isso vai acontecer? Então, a gente passa isso daqui para cá, a gente vai ter menos 6 igual a menos 3t. E aí o t, né, fica menos 6 sobre menos 3, que é 2 segundos. Então, no instante 2 segundos vai ocorrer a inversão do movimento. Após 2 segundos ocorre inversão do movimento. Beleza? Ficou claro as ideias aqui? Espero que sim e espero que você tenha entendido. E vamos, na próxima aula, ver a fórmula, né? A gente vai calcular a partir do gráfico, né? Deixei até aqui separado alguns exercícios já no próprio livro. E aí a gente vai ver, né, a equação horária da posição em função do tempo, né? O famoso sorvetão que a galera chama, né? Mas isso é para a próxima aula, beleza? Então, até mais!